Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje, preparem os coraçõezinhos, ou ao menos eu vou preparar o meu, porque eu vim responder pra vocês a Jane Austen Book Tag. Que eu coloquei pra mim mesma esse ano foi trazer mais tags pra vocês, inclusive pedir sugestões pra vocês, pra ver tags que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que eu tô anotando tudo pra ver o que eu vou gravar. E não só isso, eu também fui atrás, né, de tags, e aí eu tive aquele estalo. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por Jane Austen, e eu pensei, eu vou criar uma book tag relacionada a Jane Austen, e fui pesquisar pra ver se já não tinha. E aí o que eu descobri é que, obviamente, já existia uma book tag assim. A book tag original é em inglês, foi criada pelo canal Thoughts From Now Here, e a única coisa que eu fiz então foi traduzir essa book tag pra vocês. O primeiro item da tag e o primeiro livro publicado pela Jane Austen, Razão e Sensibilidade, um livro que tem uma relação dinâmica entre irmãos. Para esse item eu escolhi um livro de outra diva minha, além da própria Jane Austen, e é o A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Eu escolhi esse livro justamente porque da Sophie Kinsella é o livro que eu menos gosto, é também o livro menos popular dela. Ainda assim, ele tem pontos dele que eu gosto bastante. Aqui na história a gente tem uma protagonista que ela sente que o namoro dela não tá indo pra lugar nenhum, e um dia ela recebe uma ligação inesperada de um ex-namorado dela, alguém que no passado eles combinaram que se eles ainda estivessem solteiros aos 30 anos, eles se casariam. Então quando ele faz essa proposta pra ela, ela acaba aceitando sem pensar, e eles se casam de uma hora pra outra e vão pra ter a lua de mel deles na Grécia. Acontece que a irmã dela, que já é uma mulher divorciada, tá passando pelo processo de divórcio, ela fica bem preocupada com essa atitude da irmã. Também o agente, né, do noivo também acha que isso vai ser prejudicial para a carreira dele, que não foi uma coisa boa, e aí os dois decidem que eles também vão pra Grécia para tentar fazer de tudo para sabotar a lua de mel deles. Então a gente tem a vida dessas duas irmãs acontecendo. Eu gosto muito da história da irmã que tá passando pelo processo de divórcio, eu gosto de como a autora abordou isso, a relação que ela tem com o filho, porque ela tem um filho mais novo. Eu gosto também, né, de ver essas diferenças de personalidade entre as duas irmãs, ainda que seja um livro não tão bem comentado assim da autora, eu acho que vale a indicação. O segundo livro publicado pela Jane Austen e também o mais famoso dela, Orgulho e Preconceito. Um livro que não parecia tão interessante à primeira vista, mas que acabou se provando uma ótima leitura. Assim que eu vi esse item, eu não consegui pensar em outro livro e minha escolha foi 5 Dias, da Julie Lossow-Timer. Pra quem me acompanha sabe que vira e mexe, sempre que possível, eu incluo esse livro nas minhas indicações, porque ele é realmente um livro que mexeu comigo ao extremo, e que foi um livro que quando eu olhei pra ele eu não dei absolutamente nada. Aqui nesse livro a gente vai ter a história de duas personagens diferentes, uma mulher e um homem. Eles não se conhecem, a única conexão entre eles é que eles conversam em um grupo anônimo, né, sobre pais adotivos. A mulher, ela sofre da doença de Huntington, que é uma doença degenerativa, e ela, nessa perspectiva de ver a própria saúde sendo deteriorada, ela decide que ela vai tirar a própria vida. Ela acredita que esse é o melhor que ela vai fazer por ela e pelas pessoas que a cercam. Já o homem, ele tem a guarda temporária de um garoto que é aluno dele, ele é extremamente apegado a esse menino, só que faltam 5 dias pra mãe biológica do menino voltar até a guarda do garoto. Esse livro, ele vai muito profundamente nos sentimentos de cada um, mostrando as relações que eles têm com os próprios familiares, mostra as complicações decorrentes de cada uma das situações ali em que eles vivem. Então o livro todo, ele tem uma abordagem muito sensível e ao mesmo tempo é uma leitura extremamente intensa. Foi daqueles livros de me fazer chorar, de soluçar, e que me marcou muito desde então. Terceiro livro publicado pela Jane Austen e o único dela que eu ainda não fiz a leitura. Mansfield Park, um livro com um personagem que enriqueceu de uma hora pra outra. Esse também eu nem consegui pensar em outro título e minha escolha ficou para Grandes Esperanças, do Charles Dickens, porque essa aqui é basicamente a premissa do livro. A gente tem a história do Pip, um garoto que tem uma origem um tanto quanto simples, ele foi criado pelos tios, até que o Pip, de repente, em um momento da vida, ele recebe uma grande fortuna que ele não sabe pra quem deixou pra ele, foi um benfeitor anônimo. E aí é claro que ele vai mudar de vida de uma hora pra outra, e isso vai repercutir muito na maneira como ele olha a própria vida e na relação que ele tem com as pessoas. O Charles Dickens vai trazer uma história muito bonita também sobre a gente avaliar as nossas próprias atitudes, a maneira de como a gente acaba se transformando, as coisas que às vezes a gente acaba deixando pra trás. Quarto livro publicado pela Jane Austen e último livro dela publicado com ela ainda em vida,
Emma, um livro com melhores amigos que se apaixonam. Eu sabia que esse era o momento de escolher aquele livro clichê gostosinho, né? Que a gente vai ver essa relação dos amigos conflituosos conforme eles vão descobrindo que são mais do que amigos. Mas eu acabei escolhendo um livro que vai por um caminho um pouco diferente e que também é um dos meus livros favoritos, que é O Caminho para Casa, da Christine Hanna. É meu livro favorito da autora. E aqui a gente vai ter a história da Lexi, que é uma menina que foi criada pela tia, e quando ela começa a estudar numa escola nova, ela faz uma amizade muito grande com dois gêmeos, né? Uma garota e um garoto. E eles se tornam um trio ali inseparáveis. Só que com o passar do tempo, a relação dela com o garoto ali do trio vai se pouco a pouco se modificando, eles vão se descobrindo apaixonados, mas a história toda vai ter uma reviravolta e vão ter muitos acontecimentos que vai influenciar a vida deles ali, e a gente vai ver os caminhos que os personagens vão seguindo. Como eu mencionei aqui, o foco da história não é exatamente essa relação entre os melhores amigos. A maternidade é um dos assuntos centrais desse livro, eu acho que como boa parte dos livros da Christine Hanna, ela também se aprofunda demais nos conflitos que as personagens enfrentam, mostram as dificuldades ali que elas vão encarar em cada uma das situações. É um livro extremamente intenso que me tocou demais. A Alex é uma personagem que eu basicamente aplaudi de pé, porque ela é daquelas que quando ela encara escolhas extremamente difíceis, ainda assim ela consegue ser uma pessoa extremamente altruísta, e eu acho que isso é que faz do livro também tão sofrido. Enfim, é uma leitura que me encantou e me emocionou demais. Como eu mencionei, é meu favorito da Christine Hanna, e olha que eu amo os livros dessa autora. Penúltimo livro publicado pela Jane Austen, e foi publicado basicamente na mesma época que o outro livro dela, os dois foram publicações póstumas, A Abadia de Northanger, com o item Um Livro com uma personagem que tem uma imaginação fértil até demais. Eu acho que a minha escolha para esse item foi meio que marmelada, porque eu escolhi o livro Meia-Noite na Austenlândia, que é uma espécie de continuação de Austenlândia. Os dois livros trazem histórias diferentes, com personagens diferentes, então você não precisa ler o primeiro para ler esse, dá para ler os dois livros separadamente. O primeiro livro tem filme, o segundo não tem. E eu disse que foi meio marmelada porque esse livro aqui, ele vai se basear mais ou menos em Abadia de Northanger. E ele vai misturar não só a Abadia de Northanger, mas também com o clima dos livros da Agatha Christie. Então esse aqui é um chick-lit que vai envolver mistério, suspense e vai deixar a gente com aquela pulguinha atrás da orelha no tipo, o que tá acontecendo aqui na história? Mas aqui a protagonista, ela é muito bem sucedida financeiramente, mas ela acabou de passar por um divórcio que deixou ela um tanto quanto abalada. Ela tem dois filhos, e aí no momento em que os filhos dela vão pra ficar com o pai, ela resolve tirar 2 semanas de férias e vai pra Austenlândia, que é uma espécie de colônia assim de férias, onde as pessoas vão pra reencenar os livros da Jane Austen. Não é exatamente que elas vão encenar, mas elas ficam nesse lugar como se elas estivessem vivendo realmente a época em que a Jane Austen viveu, então elas se vestem a caráter enquanto ela tá lá. Alguns jogos vão acontecendo, só que a personagem começa a ficar com a sensação de que aquilo não exatamente é um jogo, ela começa a ficar na dúvida se o que tá acontecendo é real, se aquilo é só uma brincadeira, e aí que a gente entra nesse clima de investigação, porque a protagonista ela tem certeza que tá acontecendo um crime ali naquela casa. Eu gostei ainda mais desse livro do que do primeiro, justamente por esse clima do suspense, do mistério que vai sendo desenvolvido, ainda assim em meio a uma leitura um tanto quanto leve e divertida. E aí, Aguenta Coração, o último livro publicado pela Jane Austen, o último livro escrito por ela, também publicado póstumamente, e meu queridinho, um dos meus favoritos da vida, Persuasão. E aí o item, um livro sobre segundas chances. Eu pensei muito no livro que eu ia incluir aqui, porque como eu mencionei, é meu livro favorito da Jane Austen, e eu queria uma indicação que também fosse especial, e eu fiquei muito feliz de conseguir colocar o De Volta para Casa, da Karen White. Aqui nesse caso, a protagonista, ela cortou relações com a família quando ela estava praticamente saindo da adolescência. Ela era apaixonada por um homem, e de repente ela descobriu que a irmã dela fugiu para casar com esse homem por quem ela era apaixonada, então ela guarda muitas mágoas da irmã, nunca mais conversou com ela, mudou de cidade, mudou de vida completamente. A única pessoa com quem ela ainda manteve contato foi o pai, mas eles basicamente se falam só por telefone. Acontece que um dia ela recebe uma ligação da irmã avisando que ela precisa voltar para casa porque o pai tá muito doente, e aí ela vai ter que voltar para a cidadezinha dela, encarar a irmã, encarar todo o passado, porque ela precisa estar ao lado do pai naquele instante. Então esse é um livro sobre segundas chances, porque essa personagem não só tendo que encarar uma situação em que ela tem que dar uma segunda chance para as outras pessoas,
mas em que ela tem que dar uma segunda chance pra ela também. E o livro não vai ter só essa questão dos conflitos familiares, ele também tem um romance que é tão gostoso sendo desenvolvido. É um daqueles livros que é extremamente aconchegante por causa do ambiente da cidade que tá ali. É aquela atmosfera que te envolve na leitura e que é intensa nos momentos certos, é leve nos outros. Então foi uma leitura muito gostosa que eu fiz, que também me marcou muito e sempre que possível eu tento indicar pra vocês. Foram essas as minhas escolhas. Normalmente eu não tagueio ninguém pra responder, mas agora eu não vou resistir, eu vou taguear 3 pessoas, 3 amigas que eu também sei que são apaixonadas por Jane Austen e que são a Pá do Livros e Fuxicos, a Bárbara de Segredos Entre Amigas e a Ju do Nuvem Literária. Se você também ficou afim de responder, é só responder, não esqueça de deixar os créditos originais também. E me conta o que vocês acharam das minhas escolhas e também o que vocês acharam dos livros da Jane Austen. Já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há muito tempo falando dos livros dela, falando da autora, e eu só não vou colocar nos cards porque é vídeo antigo e eu tenho aquela afliçãozinha. Mas enfim, esse vídeo existe só pra conhecimento de causa. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.